Os olhos fundos são bastante comuns. Eles não prejudicam em nada a aparência, mas a aplicação de maquiagem neles tem algumas peculiaridades, com as quais vale a pena se familiarizar com antecedência. Dependendo da maquiagem aplicada, os olhos fundos têm uma aparência diferente, características do tipo de fundo de olho. Olhos profundos em termos de aterrissagem. Isso não é um problema. Seus proprietários são, incluindo muitas celebridades mundiais. Entre elas estão Keira Knightley, Cate Blanchett, Claudia Schiffer, Kate Moss e muitas outras. Com essa estrutura dos olhos parecendo um pouco deprimida por dentro, a pálpebra superior pode-se projetar de tal forma que se torne completamente invisível. A maquiagem para olhos encovados implica trazê-los para o primeiro plano por meio de cosméticos. Uma mulher com olhos assim, sem maquiagem, tem um rosto inexpressivo. Mas, se os olhos também forem pintados sem sucesso, a característica natural pode começar a parecer feia. A maquiagem para olhos fundos, considerando o exposto acima, deve receber atenção especial. Todos os representantes de belo sexo, cujos olhos a ciência da fisionomia classifica como olhos fundos, devem eliminar completamente de suas bolsas de cosméticos sombras, delineadores e lápis de cores escuras, especialmente preto e azul. As cores ideais, nesse caso, serão os tons claros perolados, café ou cinza intenso. De muitas maneiras, a escolha das sombras deve ser orientada pela cor dos olhos, verde, marrom, cinza ou azul. Mas não é só a cor que importa, mas também a técnica correta de aplicação dos cosméticos. Entre as técnicas comuns para melhorar a aparência dos olhos afundados está a maquiagem no estilo smoky eyes. Ela também deve ser feita com cores marrons claras. Uma das variantes mais predadoras que os maquiadores têm de enfrentar é um conjunto profundo de olhos combinado com uma forte saliência da pálpebra superior. A situação nesse caso é corrigida com mais frequência com a ajuda de cílios postiços ou extensões. Importante: os cílios postiços do tipo fita podem ser usados várias vezes. Só é necessário certificar-se de que eles estejam completamente limpos de poeira e sujeira, para não permitir que infecções ou sujeira entrem nos olhos. Como colorir seus olhos corretamente? Para obter a maquiagem perfeita para a noite ou para o dia a dia com olhos fundos, não é necessário procurar ajuda em um salão de beleza. As condições caseiras serão adequadas para trazer beleza, não é pior, especialmente se você conhecer as regras básicas de aplicação. O fundo dos olhos e a saliência da pálpebra superior ficarão completamente invisíveis se você executar todas as etapas de acordo com a técnica simples a seguir. Aplicação da sombra na pálpebra inferior usando um tom médio de sombra. A pálpebra inferior deve ser contornada com uma faixa. A condição principal é que você deve começar do meio e ir em direção ao canto externo do olho. A tinta deve ser pintada de tal forma que a linha da pálpebra externa pareça continuar para cima, enfatizando a linha dos olhos com sombras. As mesmas sombras devem ser usadas para desenhar uma linha mais clara em direção ao canto externo do olho. A seta não deve ser conduzida profundamente no vinco. O canto resultante deve ser pintado com um tom de sombra um pouco mais escuro e cuidadosamente misturado. Sombra escura no canto externo do olho. É necessário escolher um tom de sombra mais claro e adicioná-lo à maquiagem, começando do canto interno até a borda com o tom de sombra mais escuro. É importante não apenas definir a borda corretamente, mas também misturá-la cuidadosamente. Em seguida, as mesmas sombras devem ser adicionadas à pálpebra fixa. Desenho de uma seta clássica. Ao desenhar setas, as sombras devem ser mescladas na linha orbital, levando-a para cima. Isso é necessário para obter uma carcaça relativamente larga para adicionar o relevo que falta. Depois que todas as manipulações descritas forem feitas, sobrará muito pouco para a maquiagem perfeita. Coloração dos cílios. É necessário pintar os cílios com rímel. Aproximadamente dessa forma, parece um processo passo a passo de aplicação de maquiagem nos olhos com um pouso profundo. É bastante simples, embora existam algumas nuances que valem a pena ser lembradas. Maquiagem para olhos castanhos. Para as meninas que têm olhos castanhos profundos, as seguintes sombras das seguintes cores funcionarão melhor: cremosa, pêssego, pântano, púrpura, bronze. Dica: para aplicar a maquiagem corretamente, as sombras devem ser usadas em 3 tons que tenham um índice de saturação alto, médio e baixo. Se você pegar um sinônimo mais simples, estamos falando de tons claros, médios e fracos. Se você ignorar essa recomendação, há um alto risco de obter uma imagem muito sobrecarregada. Por exemplo, para o tipo de maquiagem diurna de olhos castanhos salientes, um tom de pêssego é o mais adequado. Ao aplicar maquiagem nos olhos, siga o seguinte algoritmo de ações,
Usar um lápis ou delineador líquido para desenhar uma linha fina na pálpebra superior. A cor preta não deve ser escolhida. É melhor usar marrom chocolate ou cinza escuro. Aplica sombra de base, cobrindo primeiro os cantos internos do olho e depois subindo-o. Um pequeno truque. Se o delineador for sutil, o visual ficará mais suave. O rímel deve ser aplicado somente nos cílios superiores. Interessante. Maquiagem semelhante ou próxima a semelhante ajudará a mover visualmente os olhos para fora, a criar uma aparência mais suave e, em determinadas circunstâncias, a localizar outras pessoas. Maquiagem para olhos verdes. A maneira mais eficaz de sombrear olhos verdes profundos é com sombras claras de bege, oliva, malva e outros tons semelhantes. Os olhos cor de pântano são melhor sombreados com a ajuda de uma delicada cor verde. Esses cosméticos os deixarão mais brilhantes e muito expressivos. Com essa maquiagem, as sobrancelhas terão um contorno suave e não muito largo. Isso significa o seguinte: seu formato deve ser corrigido. Você pode fazer isso sozinho ou com a ajuda de um especialista experiente. As sobrancelhas largas com olhos verdes profundos parecerão pendentes e excessivamente maciças. Elas devem ser depiladas de baixo para cima, levantando-as ligeiramente. As sombras são aplicadas na pálpebra superior e muito pouco na pálpebra inferior. Depois disso, o lápis cosmético permanecerá para desenhar uma linha suave, movendo-se do meio para a borda externa, e deixá-la crescer. Recomenda-se a aplicação de rímel mais grosso. Essa maquiagem fará com que os olhos verdes fiquem brilhantes e expressivos. Exemplos e fotos. As celebridades são criadoras de tendências em muitos aspectos. Ao aplicar maquiagem em olhos fundos, alguns de seus números também podem servir como um bom exemplo. Megan Fox, essa maravilhosa atriz, tem olhos bem fundos. Sua maquiagem é simples, mas muito eficaz para iluminar o efeito de olhos fundos. Ela aplica sombras claras e cintilantes em suas pálpebras. Os cílios alongados de comprimento decente tornam o visual da bela mais expressivo. Maquiagem de Megan Fox. Mila Jovovich também disfarça a profundidade de seus olhos com uma maquiagem elegante e muito simples, executada com maestria. Ela deixa a linha dos cílios para baixo, mas acentua os lábios com um batom vermelho brilhante. Maquiagem de Mila Jovovich. Cara Delevingne, essa famosa modelo camufla seus olhos fundos com a largura e o formato ideais de suas sobrancelhas. Os cantos internos dos olhos da beldade são destacados, e olhos esfumaçados não muito brilhantes combinam perfeitamente com ela. Maquiagem de Cara Delevingne. O exemplo de personalidades famosas demonstra claramente o fato de que seguir as regras de aplicação de maquiagem em olhos fundos permite obter resultados simplesmente incríveis. Se você seguir essas diretrizes na vida cotidiana, os olhos fundos ficarão quase invisíveis para os outros. Para ter uma boa aparência, não é necessário gastar dinheiro em idas a salões de beleza. Não é difícil fazer a maquiagem por conta própria. Os cosméticos certos podem resolver qualquer problema. Fazer com que uma testa visualmente baixa pareça mais alta. Fazer com que um rosto fino e afundado pareça mais arredondado. Fazer com que a pálpebra superior não fique saliente e muito mais. Olhos fundos também deixarão de ser um problema, se forem para alguém. Isso deve significar apenas uma coisa: o poder da maquiagem não deve ser subestimado em nenhuma circunstância.